Boa tarde, irmãos, amigos, próximos e distantes, igreja querida, que estamos uma vez mais com essa missão, esse privilégio de anunciar para vocês a palavra de Deus. Hoje nós planejamos desenvolver com vocês um longo texto, que é a segunda parte do capítulo 5 do Evangelho de João. Eu faço, Pastor Jonas, da oração do Pastor Jonas, a minha oração, em que ele pede para que o Senhor, com o seu grande poder e graça, possa usar a palavra para nos conduzir nos seus caminhos. E sabemos que ele é poderoso para fazê-lo, sabemos que essa oração é uma oração segundo a sua vontade, e sabemos que quando oramos segundo a sua vontade, ele nos ouve, de forma que seguimos assim confiantemente de que o Senhor terá grandes coisas para nós. Esse texto que vamos estudar hoje, o grande esforço do pregador, do ensinador da palavra, é torná-lo claro para aqueles que ouvem. Eu espero que no final dessa fala, muitos vão dizer, que simples, eu poderia ter chegado a essa conclusão por mim mesmo, mas eu não tenho conhecido em muito tempo um texto que demanda tanta inclinação sobre ele, que demanda tanto pedido de graça, de luz do Senhor, quanto este texto. É o linguajar, é a construção das frases, é a extensão do texto, que não é pequeno, desde o versículo 17 até o 47, e de forma que eu quero prosseguir com os irmãos, então, nesta confiança de que eu poderei fazer bem a função que o Senhor bondosamente me deu, um privilégio compartilhar com os irmãos. Eu tenho a impressão que eu tenho visto algumas coisas que poderão ser muito úteis para o conhecimento bíblico do irmão e também para a aplicação na sua vida pessoal, prática, no seu caminhar com Jesus. Nós vimos na semana passada, e vou repetir uma vez mais, que o grande objetivo do Evangelho de João é descrever alguns, não todos, seria impossível fazê-los com relação a tudo que Jesus fez, mas alguns dos sinais, alguns dos feitos de Jesus são então expostos nesse pequeno livro, e para que nós, ao tomarmos conhecimento deles, nós creiamos na palavra e, crendo na palavra, tenhamos a vida eterna. Vida eterna, eu tenho pensado muito nesse termo ao longo da semana. Uma das grandes dificuldades, eu creio, é convencer-nos de que vida eterna é a coisa mais importante que nós podemos desejar. Eu tenho a impressão que à medida que caminhamos no nosso dia a dia, envoltos com tantas preocupações, com tantos planos, coisas válidas da vida, eu tenho a impressão que nós deixamos de pensar no fato de que a nossa existência aqui não é perene nesta terra. Então, não é incomum que pessoas busquem ao Senhor Jesus, busquem a alguém ou a uma ideia que eles chamam de Jesus, com essa esperança de ter as coisas desta vida resolvidas, mas sem qualquer preocupação com aquilo que, sem dúvida, é a maior preocupação de Deus, que é que, ao final, nós obtenhamos a vida eterna. Ao passarmos dessa vida para outra vida que é eterna, nós, então, possamos viver ao lado de Deus, no seu reino eterno. Então, o Evangelho de João, capítulo 5, na primeira parte, nos contou desse grande milagre em que Jesus curou um homem aleijado já há 38 anos. E a segunda parte, ela é um minucioso relato de quem é Jesus. É uma descrição que não se pode encontrar outra mais detalhada nos Evangelhos, em todo o Novo Testamento. Não existe uma descrição mais detalhada de como era Jesus. Para quê? Para que nós, ouvindo a palavra, nós creiamos em quem ele diz ser.
A pessoa de Jesus, conforme eu mencionei brevemente, ela tem sido mudada de acordo com vários gostos, várias inclinações, vários propósitos, mas ele próprio não muda. Quando eu digo a pessoa de Jesus, quero dizer a pessoa que dizem que ele tem mudado de boca em boca, de conceito em conceito. E o que nós vemos aqui no capítulo 5, na segunda parte, é que ao fazer esse relato tão profundo sobre si mesmo, Jesus então está convidando a ter fé, é o versículo 24 que o pastor Jonas leu, quem ouve a minha palavra, quem atende aquilo que eu digo e crê naquele que me enviou, crê em Deus Pai, este vai ter a vida eterna. Nós não podemos simplesmente viver convictos que tenhamos vida eterna, de fato, independente de qual tenha sido a nossa experiência de conhecermos a Deus, a menos que nós olhemos para o padrão, a menos que nós olhemos para Jesus mesmo, tal qual ele se descreve a si mesmo. Bem, nós passamos aqui um breve relato sobre o final daquilo que nós vimos no domingo passado, que foi a cura daquele homem. Nós vimos que ele não tinha esperança quando Jesus pergunta para ele se queria ser curado, mas mediante a palavra de Jesus, levanta-te, tome a tua cama e anda, ele em algum ponto, ele exerceu, ele fez algum movimento e para sua surpresa esse movimento foi seguido de uma sensação de força, ele saiu andando, que era uma coisa que ele já não sabia como era há 38 anos. Bem, a maravilha desse milagre, eu tenho a impressão que todos já temos tido assim uma boa visão dela, mas nós seguimos por um caminho que não foi assim muito agradável. Ele foi repreendido pelos líderes judeus. Quando João se refere aos judeus, ele está falando sobre a liderança da religião judaica ali em Jerusalém, e ele foi repreendido. Eles gostariam de saber quem é que deu ordem daquele homem fazer aquilo, carregar a maca e carregar a sua cama, que segundo as suas tradições, não segundo a lei de Deus, era algo que desacralizava o dia de sábado. Uma pessoa poderia ser apedrejada por isso, poderia ser apedrejada até a morte por isso. Então foi um questionamento sério, talvez nós não tenhamos entrado a fundo no que aquilo significou para o homem. O fato é que ele se sentiu profundamente ameaçado de morte por aqueles que o questionaram. Mais tarde a palavra descreve, ele não soube dizer quem era, não sabia quem era Jesus. Jesus sumiu no meio da multidão e mais tarde então Jesus o encontra no templo, se alegra de vê-lo bem, o exorta a viver uma vida com Deus, porque só com Deus nós poderemos ter forças para vencer o pecado que habita em nós. E Jesus diz para ele, vá, não peque mais para que algo pior não lhe suceda. E então esse homem toma conhecimento de que quem o havia curado era Jesus. E aí nós entramos nessa história de hoje, essa parte da história de hoje. Esse homem contou aos judeus, as suas razões não são bem claras, se foi uma razão boa, uma razão ruim. O fato é que os judeus tomaram conhecimento e eles ficaram assim muito ferozes. Eles, por esta causa, eles começaram a perseguir a Jesus, procurando matá-lo, porque ele fazia estas obras no sábado. Então nós temos esta dificuldade, nós vemos essa dificuldade com Jesus. Aqueles homens não viram a beleza da libertação do paralítico. Eles viram que as suas tradições, as suas conveniências de manter o status religioso estavam sendo abalados por aquilo que aquele homem fez e descobrem que o mandante era Jesus. Bem, a conversa prosseguiu por mais algum tempo e nós vemos todas as expressões de falta de misericórdia por parte daqueles líderes judeus, um completo ignorar daquele fato que nós mencionamos a semana passada, de que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é hábito, não é forma de culto, não é roupa, não é nada. O reino de Deus na terra consiste em buscar a justiça de Deus e em gozar, consequentemente,
uma vida de paz e de alegria no Espírito Santo. Isso se renova de dia em dia à medida que nós pecamos, nos achegamos ao Senhor, somos justificados e Ele restaura esses frutos do seu Espírito em nós. E aqui ele menciona só dois, lá em Romanos 15, que é a paz e a alegria. Bem, Jesus respondeu para os judeus que o questionavam sobre a questão da quebra do sábado, segundo a opinião deles, e não segundo a lei de Deus. Jesus respondeu a eles: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E ao falar isto, Jesus apenas tornou as coisas assim muito mais difíceis. Aquela discussão se tornou muito mais acirrada. Por que razão? Porque os judeus, ao ouvir que ele chamava a Deus de seu próprio Pai, eles ainda mais procuravam matá-lo, porque Jesus dizia que Deus era seu próprio Pai e ele fazia-se igual a Deus. Essa expressão, ele é meu Pai, ela jamais foi usada por qualquer pessoa ao longo do Velho Testamento. Chamar Deus de Pai da nação de Israel, isso sim. Chamar Deus de Pai do povo a qual ele escolheu, isto sim. Mas uma pessoa, um indivíduo dizer, Deus é o meu Pai, isso nunca eles haviam ouvido. Isso para eles era um profundo sacrilégio. Com isso, Jesus estava dizendo, eu sou da mesma natureza de Deus Pai. Eu sou da mesma substância, eu tenho a mesma mente, eu tenho o mesmo coração que Deus Pai. Isto foi muito, muito forte. Eles consideraram isso um motivo de planejar a sua morte. Uma morte, a palavra como foi traduzida ali, ela reflete uma morte com violência, seja com armas ou através de atos físicos de violência, golpes, pancadas, uso de pedras, paus, seja o que for, mas de uma forma de emboscada, porque os romanos não permitiam que os judeus, que era o povo dominado, perpetrassem qualquer sentença de morte contra alguém ao seu bel prazer. Eles tinham que ter a permissão dos romanos e eles começaram a pensar numa forma de matar Jesus às ocultas. Bem, neste ponto, meus irmãos, eu quero, e talvez vai ter uma pequena repetição aqui de alguma coisa para nós engatarmos a marcha certa e prosseguirmos no sentido desse capítulo, desse texto que nós estamos lendo. Neste ponto, nós temos entrado, então, nesse grande discurso de Jesus, eu me referi a isto, em que ele fala aberta e corajosamente a respeito de si mesmo e da sua identidade com Deus Pai e com o Espírito Santo. Bem, ele se identificou, acabei de ler para vocês, como pessoa. Eu e o Pai de Jesus, posteriormente, nós vamos ler esse trecho, nós somos um. Eu e o meu Pai, não há diferença entre nós. Então, esse é o primeiro aspecto que Jesus, então, apresenta para aqueles líderes religiosos. O segundo aspecto é este: eu me identifico com o meu Pai através das obras que Ele faz. Essas coisas que eu faço, eu não faço de mim mesmo, eu faço porque eu vejo o meu Pai fazê-las e este é o plano do meu Pai e eu executo o plano do meu Pai. Eu de mim mesmo, eu não faço nada. Eu e Deus Pai fazemos as coisas em conjunto, nós temos uma mesma mente, uma mesma agenda e nós trabalhamos dessa maneira. E fazemos então essa coisa de maneira que não haja para Deus, como não há para Deus, impossíveis. Ou seja, Jesus toma para si, reivindica para si essa natureza divina para a qual não há impossíveis. Ele é Deus, segundo as palavras de Jesus, assim como Deus Pai, poderoso e soberano sobre toda a criação, tendo-a Ele mesmo, Jesus, sido o autor da criação de todo o universo e sendo Ele o destinatário, o proprietário legal de tudo quanto foi criado. Outra coisa que Jesus vai falar, eu devo passar brevemente por isso à medida que nós desenvolvemos o assunto, é que Ele se tornou o detentor, aquele que recebeu essa prerrogativa das mãos do Pai de ser o juiz.
É interessante que no Velho Testamento, várias passagens nos conta um dos grandes atributos de Deus, e Israel, a nação de Israel, ela floresceu com esse pensamento de que Deus Pai, ele é o justo juiz. Interessante que agora, com a vinda do Filho de Deus, Jesus, para o mundo, nós vemos então que Deus deu para ele, esta é a palavra de Jesus, ele está dizendo isso, ele me deu esta função de julgar. O Pai não é quem vai julgar o destino dos filhos dos homens com vista à vida eterna. Isto é Jesus. E, finalmente, ele destaca o fato de que ele herdou esta mesma honra que o Pai tem. Todos honram e louvam a Deus da mesma forma que Deus Pai, da mesma forma que honram e devem honrar a Jesus. Nesse ponto, eu gostaria sim de quebrar qualquer possibilidade de pensamento de alguém que está aí nos acompanhando, de que nós estamos estudando aqui uma altercação que houve entre Jesus e os judeus há 2000 anos atrás. Porque por mais que nós tivéssemos detalhes dessa questão e fôssemos pessoas que gostamos de avaliar uma boa discussão para saber de que lado está a razão e outras coisas mais, isto seria completamente desprovido de qualquer tipo de utilidade para nós nos nossos dias práticos. O que eu quero dizer, basicamente, é que além dos líderes judeus terem ouvido de Jesus estas palavras de que ele é igual ao Pai como pessoa, ele é aquele que faz as mesmas obras que o Pai, ele é aquele que tem o mesmo poder e soberania do Pai, ele é aquele que julga algo que o Pai deu para ele fazer, e ele julga e julgará, e é alguém a quem nós devemos toda a honra e todo o louvor. Ao ouvirmos isso, Jesus diz assim: eu sou assim. E eu tenho uma forte impressão que nesse ponto nós, pessoas que estamos aqui vivendo no século XXI, nós somos profundamente confrontados com esta realidade. E eu não creio que nós somos confrontados no sentido de sermos desafiados em outras formas de fé, as quais eventualmente nós tenhamos abraçado. Eu ando sabendo sobre os muçulmanos, tenho estado muito interessado na doutrina, eu tenho ouvido sobre os budistas, sobre o hinduísmo, eu tenho ouvido sobre o confucionismo e outros ismos assim, e agora estou pensando e questionando a pessoa de Jesus. Essas coisas, elas bem podem ser um fator que nos leva a ser oscilantes na fé em Jesus. Isto é uma possibilidade. Agora, o que realmente existe, e nós vamos ver isso mais adiante, é que no coração do homem, nessa natureza caída do homem, nessa natureza ferida pelo pecado lá no Éden, existe uma indisposição contra Deus. Existe uma indisposição contra Jesus. Nós não cremos naturalmente. Não é crer, não é algo que veio conosco para a nossa existência terrena, com a nossa existência terrena. Fé não é um predicado do homem. Fé em Jesus. E Jesus nos desafia, sem economizar nenhum pouco, a informação sobre aquilo que ele realmente é. Como que ele dizendo, é assim que eu sou. E se você deseja salvação, você vai precisar crer intensamente, integralmente naquilo que eu estou dizendo aqui. Eu não teria tempo de mencionar o número de desvios desta proposição de Jesus com as quais eu tenho convivido. Algumas pessoas dizem assim, Jesus,
Ele é muito bom, mas ele tem tantas outras pessoas boas, viveram tantas outras pessoas boas nesse mundo. Jesus, ele fez muito, ele é um bom indivíduo, mas ele não é o único Salvador. Quando você ouve coisas do tipo, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é bem assim. Ele é um dos caminhos e assim por diante. Então eu quero dizer para vocês isso, que essa relativação, será que existe essa palavra? Esse tornar relativo aquilo que Jesus deu, aquilo a que Jesus deu um peso absoluto, é um desvio de grande perigo. Mas, então, pastor, o que eu devo fazer? Eu estou com você, eu tenho dificuldade de crer. Nós temos que avaliar o que Jesus diz. Nós temos que examinar, à luz das declarações dele, como é a nossa fé. Nós temos que pedir a Ele, Deus Pai, que nos mostre o verdadeiro Jesus, nos dê uma compreensão interior desse tesouro escondido, dessa pérola preciosa, desse desejado das nações, para que então o Espírito de Deus nos convença do pecado de não crermos em Jesus. Ele disse, o Espírito, em João 16, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele volta, do pecado, porque vocês não creem em mim. Este é o grande ponto. Homens, mulheres, crentes, descrentes, nós estamos sujeitos a esta vacilação, a esta oscilação na nossa fé, que é de grande perigo, de grande necessidade de nós sabermos. Nós não podemos viver baseados num ato que nós fizemos, como se nós tivéssemos toda a nossa situação de sermos pessoas predispostas a não crer, tudo já foi resolvido, porque este passo foi dado. Nós somos assaltados por dúvidas. O povo de Deus tem sido assaltado por dificuldades e dúvidas. O povo de Deus tem feito decisões que claramente revelam o fato de terem dado as costas para Deus. Mas você está andando por esse caminho, rapaz, ficou louco, você é um crente. Mas eu creio em Deus ainda, mas eu estou andando num caminho, mas esse caminho é completamente oposto àquilo que Jesus disse. Mas eu creio, ainda creio em Jesus. Essas coisas são afirmativas vazias e nós precisamos, irmãos, pedir que Deus faça em nós uma endoscopia do nosso ser. Ele nos diz em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui para crentes em Jesus, para homens e mulheres da igreja até onde nós temos notícias mais ricas em manifestações ditas sobrenaturais do Espírito Santo. Foi para esta igreja, para esses crentes que ouviram essas palavras da boca do apóstolo Paulo, que ele falou com maiores detalhes, mais profundos, sobre a atuação maravilhosa, divina do Espírito Santo em distribuição de dons, de enriquecimento do reino de Deus através de exercício de dons por parte do povo de Deus, fortalecidos por Ele, Espírito Santo. Então nós estamos ouvindo algo que genuinamente expressa uma preocupação de Deus para com o seu povo. Examinem-se a si mesmos, se estão firmes na fé, ou se vocês permanecem na fé. Provem-se a si mesmos. Eu estou falando sobre endoscopia de uma forma muito confortável. Alguns irmãos souberam de que hoje pela madrugada fui cedinho para o hospital, Débora me levou e eu estava na minha agenda ali passar por uma endoscopia, uma colonoscopia, uma forma de endoscopia. Este é um exame para olhar por dentro da gente aquilo que nós não vemos. A pele, às vezes, é fácil de nós sabermos o que anda errado com ela, não é verdade? Os olhos, os dentes, por dentro de nós, graças a Deus, por essa modalidade de exame que nos mostra aquilo que é perigoso. E então eu passei por isso ainda hoje e eu sei do que ele está falando, do que Jesus diz. Examinem-se a vocês mesmos. No caso, não foi eu que me examinei, nós precisamos de um especialista que faça isso por nós, não é? Mas provem-se, deixem-se provar pelo Espírito Santo. A fé que acredita em Jesus como Ele diz que é,
Ela está em você ou você tem cedido o terreno e você tem crido em outras coisas? É interessante, eu não estava planejando dizer isto, que uma das maiores expressões de nós verdadeiramente crermos naquilo que Jesus diz que Ele é a intensidade e a dedicação com que oramos a Ele. Está numa razão direta de proporcionalidade o crer em que Jesus diz ser e as nossas orações. Isso é muito simples, isso nem passa pelo nosso consciente, mas se eu creio nele, que a pessoa de Jesus é a pessoa de Deus Pai, um Deus sem nenhum limite, soberano, um Deus que faz obras incríveis, um Deus que vai julgar a mim, a outras pessoas, um Deus que merece toda a honra. Se eu tenho problema, diz aquele que crê, eu vou a Ele, eu vou pedir a Ele. E oramos nessa convicção que a fé verdadeira confere aos nossos corações, de que Ele é um Deus que ouve as nossas orações e que Ele dá a sua palavra de sim ou de não, ou de espera, em resposta àquilo que lhe apresentamos. Então, oração é uma marca tão forte da fé verdadeira. Outra marca forte, eu vou parar por aqui, existirão outras, é a forma como nós atuamos no planeta, uma vez que estamos sendo movidos por esta fé. Eu preciso corrigir, uma vez que estamos movidos, nos dá a impressão que, uma vez engajados nesta fé, nós sempre estaremos sendo movidos por ela. Isto não é verdade. E a verdade é que nós oscilamos, é que nós nos deixamos levar por pensamentos diversos. Isto gera em nós, gera em todo o ser humano sincero, uma necessidade de se firmar na graça de Jesus, para que Ele opere em nós o desejo de termos fé em quem realmente Ele é e que Ele nos dê o poder de verdadeiramente executarmos esta questão tendo fé no nosso Deus verdadeiro. E tendo, vejam só o que nos diz o livro de Tiago, quando ele fala a respeito da fé verdadeira, a fé que salva. Ela não é uma fé inerte, ela não é uma fé estéril. Ele diz, a fé, se não tiver obras, pelo contrário, é uma fé morta. Não, mas eu creio em Deus. Ah, você disse que crê em Deus? Lá em Tiago capítulo 2, 19. Fazes muito bem, meu filho, porque os demônios também creem e eles estremecem de medo de Deus. Esse crer mentalmente em que há um Deus, de que eu estarei em grandes apuros se eu não entrar para as fileiras dele, os demônios têm também, isso não nos coloca em vantagem. A fé, diz o Senhor, ela produz a fé verdadeira, gerada pelo Espírito Santo. Jesus, o autor da fé, gerando em nós essa fé, ela acaba produzindo atos que são vistos muitas vezes por outras pessoas como atos de desvario, atos de loucura, de excessividade naquilo que chamamos de caminhar com Deus, atos de você está sendo fanático e outras coisas assim. Eu não estou propondo atitudes, mas eu estou prevenindo os irmãos para o fato de que pessoas que verdadeiramente abraçam a fé de Cristo, eles não são pessoas inertes, pelo contrário, a sua fé ela é aperfeiçoada pelas obras. E desta forma, Abraão é mencionado como exemplo, ele creu em Deus, isso lhe foi imputado com justiça, e ele obedecia a Deus. Raabe, o texto é longo e eu não posso mencioná-lo todo, é uma senhora lá no passado, que ela creu em Deus e ela agiu, e da mesma forma, a palavra do Senhor diz, como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Isto não é uma chamada conclamando os irmãos a produzirem obras. Isto é uma chamada para que o Espírito Santo de Deus revele ao nosso coração, ele faça uma endoscopia no nosso ser, e nos leve a um conflito. Senhor, eu estou vivendo assim? E se eu não estou vivendo assim? A palavra do Senhor é forte e ela diz assim, filho, você precisa viver assim, porque é mediante a fé que vocês são guardados na virtude de Deus para a salvação. Enquanto nós vivemos aqui neste mundo, eu li 1 Pedro capítulo 3,
versículo 5, mediante a fé somos guardados. Mas é uma coisa há tanta coisa nesse mundo que diz respeito a caminharmos com Deus. Fé é uma coisa a mais. Irmãos, é impossível. Se falhar a fé, isto se torna um desastre. Eu relutei um pouco e decidi que não, mas sobre tentar inserir um filme de uma das tragédias mais tristes conhecidas por esse país, pelo menos na minha fase de vida. Era o ano de 1986, numa manhã fria, até na Flórida estava muito frio, foi lançado o projeto espacial com 7 astronautas e um projeto muito diversificado, astronautas de outras nações, o projeto Challenger, o desafiador. E com alguns segundos no ar, essa nave se tornou numa bola de fogo, explodiu, matando 7 astronautas. Nunca houve, na história da NASA, nunca houve um inquérito levado mais a sério do que este inquérito, movido pelo próprio presidente na época, Ronald Reagan, para saber a razão daquele grande desastre. A NASA foi fechada, todos os seus componentes, todas as equipes se voltaram para um estudo profundo, minucioso sobre o que poderia ter falhado e causado tal desastre, que foi da ordem de muitos milhões de dólares e vidas preciosas. E chegaram à conclusão do que falhou foi um pequeno anel de borracha, um isolante, um pequeno anel. Está vendo o tamanho aqui? É alguma coisa de uma circunferência de cerca de 7 a 8 centímetros. Este pequeno anel de borracha, a noite foi fria no Cabo Canaveral, a borracha não atendia às especificações para baixas temperaturas, e o que acontece com uma borracha, um material de borracha num meio muito frio, é que ele se torna sólido, ela se torna sólida e ela quebra com facilidade. E ao romper-se aquele pequenino anel, ele permaneceu então um vazamento de um dos enormes compartimentos de combustível para dentro de um outro compartimento na nave, gerando então a explosão. É muito semelhante, irmãos, daquilo com que nós estamos lidando quando Pedro diz que mediante a fé vocês são guardados até o final. Nós precisamos dessa fé, essa fé no Cristo verdadeiro, como ele diz que é igual ao Pai nas suas obras, igual ao Pai na sua soberania e poder, igual ao Pai por ter recebido dele a prerrogativa de julgar os homens, igual ao Pai no que diz respeito, enfim, a tudo o que diz respeito a receber honra e glória. Jesus, ele desenvolve essa conversa com os judeus. Mais do que isso, ele desenvolve essa conversa conosco nesta noite, para nos dizer, para todos nós, sem qualquer forma de negar ou de tornar as coisas mais suaves: eu sou Deus. Esse é Jesus. Você crê que Jesus é o próprio Deus? Esta é a fé de que nós necessitamos. E mais, porque Ele é um Deus de grande amor, porque Ele é um Deus de grande bondade. Ele que é aquele que gera a fé, Ele nos conta na sua palavra, Ele que diz, esta é a obra de Deus. Perguntaram para Ele uma vez: Jesus, o que nós faremos para realizar as obras de Deus? O que é que Deus quer de nós? Ele diz para nós, isso em João 6, vai ser o objeto do nosso próprio estudo. Ele diz, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Creiam como Ele é, e não como vocês gostam, como vocês foram ensinados, como as suas tradições dizem, como o seu coração contestador diz, como as letras de John Lennon diz que Jesus era. Não, é como eu digo que eu sou. Isto é crer em Jesus, no Jesus que Ele diz que é. E o remédio, amados, nós temos falado sobre ele repetidamente, é nos achegarmos, é clamar a Deus. Todo aquele que clamar pelo nome de Jesus, diz a palavra em Romanos 10, será salvo. E eu quero produzir aqui em nós uma crise de verdade, uma crise de autoconhecimento. Uau, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não estou crendo. E que esta crise nos leve ao pé da cruz, onde nós confessamos
podemos confessar a Ele essa deficiência fatal na nossa vida, que será fatal se não for tratada, porém o Espírito nos leva ao conhecimento de que Ele trata, porque quando olhamos para Jesus, nós descobrimos que Ele é o autor e Ele é o aperfeiçoador da fé. E por Ele, diz 1 Pedro 1,21, através dEle, pela operação dEle, é que nós cremos em Deus. Não acredite quando alguém estiver assim tão cheio de fervor e contar sobre como Ele é grande, porque Ele tem fé, Ele é capaz de ter fé. Isto é uma coisa tão inapropriada, diferente, a palavra nos diz, aquele que se glorie no Senhor, em saber que Ele é Deus. Aquele que se gloria e diz assim, irmãos, eu quero contar humildemente para você que a minha fé está firme como uma rocha em Jesus, eu creio nele, isso é expressado através das minhas obras aqui na terra, eu quero fazer o bem, eu quero agradá-lo, eu amo a Deus como decorrência da minha fé, eu amo o meu próximo como decorrência da minha fé, eu creio, eu dou a Ele o meu louvor como decorrência da minha fé, eu creio de todo o meu coração que Ele é o Deus verdadeiro, e não existe coisas grandes e pequenas para Ele. Quando alguém dá esse testemunho, fatalmente, essa pessoa vai contar para você, e eu obtive esta fé quando eu clamei ao Senhor, e Ele me deu a fé de Cristo ao meu coração, porque não existe outra forma de obtermos, não existe. Todo apelo que um pastor bem intencionado, eu, qualquer outro, possa fazer às suas congregações. Temos que ter fé, sem contar o fato de que fé vem de Jesus. Fé vem de nós nos prostrarmos diante dele e confessarmos, entre outras coisas, que nós não cremos, ou que criamos até o momento que nós soubemos que ele é tão radical ao definir-se a si mesmo, que diz que ele é igual a Deus, por exemplo. Isso me chocou tanto que agora já não posso crer nele. Não, amados, neste momento em que vacila a nossa fé, em que oscila a nossa fé, como cantaram para nós essa semana Jair e Verinha, tão lindo aquele hino, tão precioso, oscilando minha fé, Cristo valerá, Ele estará do meu lado. Se sou perseguido sem piedade, sem mercê pelo inimigo, por mim mesmo, Cristo valerá, Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, Ele valerá. Que tremenda verdade! Nós não estamos sentados ou em pé, tentando demonstrar para Deus a força da nossa vontade, como é poderosa, porque nós não podemos gerar fé, e que isto fique claro ao coração de todos nós. Nós não podemos gerar fé, e nós temos por detrás dessa afirmação o Deus que diz, mas eu posso se você me buscar de todo o seu coração. Eu te dou a fé da qual eu sou o autor e o aperfeiçoador. Alguém poderia dizer assim, mas qualquer um poderia dizer isso. Pastor, qualquer um poderia dizer, eu sou Deus, eu sou igual ao Pai, eu sou poderoso. Bem, não seria muito fácil essa pessoa comprovar aquilo que diz. Não seria nada fácil. E Jesus sabe que nós vivemos num mundo em que as coisas não funcionam assim. Se eu digo alguma coisa, em geral, eu tenho que dar provas de que elas são de fato assim, não é? E nós vemos, Jesus fez grandes afirmativas, eu e o Pai somos um, lá em João capítulo 10. Eu tenho mostrado para vocês muitas boas obras, obras que procedem do meu Pai. Vejam só, apenas para alargar um pouco mais aquilo que eu li para vocês anteriormente de João capítulo 5. Ele diz assim, eu sou aquele a quem o Pai santificou, Ele, o Pai, e o enviou ao mundo. Ele o enviou ao mundo e eu digo, eu sou o Filho de Deus. Era muita areia no caminhãozinho daquele homem sem parecer ou formosura, um simples carpinteiro da vila de Nazaré. Era um desafio. E talvez seja um desafio para você. Homem mais culto, homem mais lido que esteja me ouvindo. Não é fácil. E Deus tem misericórdia daquele que tem dificuldade. Irmãos, essa é a minha mensagem. Essa é a minha mensagem. Mas Ele dá prova. Ele dá prova daquele que Ele diz que é. Deus nos dá prova. Jesus nos dá
prova. O pastor Jonas leu para nós esta questão que chegaria o tempo, e agora já chegou o tempo, em que ele ressuscitaria os mortos que ouviram a sua voz. Este mortos significa pessoas que estão mortas espiritualmente nos seus delitos e pecados, pessoas que estão andando sem fé, mas chegou esse tempo. Ele diz assim, está chegando, quer dizer, a coisa estava em evolução, entrando na época da igreja, mas aí ele diz assim, e agora ou seja, ele começou antes de que isto se tornasse um ministério que ia ser levado adiante pela igreja, pelos apóstolos, e agora este é o tempo, Jesus diz que já chegou, de que vocês verão isto, que o Pai, Ele que me dá a vida, Ele que me dá o poder de dar a vida, eu vou chamar pelo nome e as pessoas me ouvirão. As pessoas vão dar ouvido à minha voz e ao ouvirem a minha voz, elas receberão a vida eterna. E, essencialmente, eu creio que é isso que Jesus está fazendo para nós, para muitos de nós nesta noite, ou para todos nós. E qual é a finalidade? Para que todos então deem honra ao Pai. Todos aqueles que dão honra ao Filho, que deem honra ao Pai e vice-versa. Este é o chamado de Jesus e ele então nos coroa, brindando com esta promessa. Na verdade, aquele que entra nesse quesito de Deus, de crer em Jesus como Ele é, ele diz, na verdade, e a forma mais forte de dizer o que eu estou falando para você é verdade. Não existe outra forma mais enfática. Ele diz, eu vos digo desta maneira, que quem ouve a minha palavra, não é escutar o som da minha palavra, aquele que leva a sério a minha palavra, aquele que ouve com atenção e considera, e se há deficiência na sua forma de crer na minha palavra, ele pede a Deus que dê fé na minha palavra, aquele que age desta maneira e que crê que Ele, Deus Pai, me enviou, este tem a vida eterna, não entrará em condenação ou juízo, mas já passou da morte para a vida. E esta hora que já chegou, Jesus disse, eu estou chamando pessoas, e o grande ministério da igreja, a grande missão da igreja, eu amo transmitir aos irmãos e receber transmissão por parte de outros irmãos de que temos pedidos de oração. Eu preciso melhorar nisso, eu sempre repito para mim mesmo que eu tenho que ter um coração mais misericordioso, eu preciso buscar de Deus a graça para fazer o meu coração doer pelas pessoas, eu preciso orar não só jogando palavras ao ar, mas entrar debaixo do fardo, e tudo isso é coisa que o Senhor faz por nós. Ele nos dá esse querer, Ele nos dá o efetuar, conforme nos diz em Filipenses capítulo 2. Mas não se engane, a grande missão da igreja não é orar por enfermos físicos. A grande missão da igreja não é orar para saldarmos dívidas. A grande missão da igreja não é para que nós possamos resolver certos conflitos pessoais que possamos estar tendo com pessoas que têm se oposto a nós. A grande missão da igreja é contar que o dia vem, o tempo está chegando em que partiremos desse mundo e nós precisamos estar certos de que cremos em Jesus, o Jesus que se definiu como Ele se definiu, para que possamos ter a certeza que somos detentores da sua promessa. Quem me ouve, quem me dá ouvido, quem de fato se debruça sobre essa palavra e avalia se tem esta fé, e se não a tem, clama por mim para que eu a dê, esta pessoa não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. O capítulo segue e o Senhor Jesus prepara aquele povo que se opunha a ele, dizendo, vocês vão ver coisas maiores ainda, porque o Pai vai operar coisas maiores, e eu quero contar para vocês que será tão somente para tocar o coração de vocês. E eu tenho tentado, Deus tem tentado tocar os nossos corações através de 4 elementos que Ele nos diz. Primeiramente, isto é mais contextual, foi através da pessoa de Jesus Cristo,
da pessoa de João Batista, que foi assim o precursor de Jesus. Ele veio como aquele grande profeta, nunca houve um homem como ele, jamais haverá. Ele veio contar e dar testemunho sobre Jesus. E ele disse coisas maravilhosas que ficaram registradas na palavra, que atestam que Jesus é único. Ele é um de um tipo, não existem dois Jesuses. Não existe a possibilidade de encontrarmos alguém que possa se comparar a ele. Então, ele nos conta sobre isto, de que João Batista foi o grande precursor, e nós temos estudado sobre João e sobre a humildade com a qual ele admitiu que Jesus era aquele para quem Deus Pai havia dado o Espírito Santo sem medida, e que ele conhecia o Filho como o Filho o conhecia. O Filho foi enviado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E essas verdades eu tenho a impressão que já são bem conhecidas da maioria daqueles que nos têm ouvido. E Jesus segue dizendo, já que o meu testemunho por si só não vai valer, ainda que eu seja a própria verdade encarnada. Eu entendo o fato de que vivemos no mundo e eu preciso ver quem é que dá testemunho em meu nome. João era um homem, embora um homem tão especial. Eu não preciso de um testemunho de um homem tão somente, porque o próprio Deus, ele dá testemunho de mim. Ele dá um testemunho de que eu sou quem eu digo que é, através das obras que eu faço. Só Jesus pode fazer aquelas coisas que ele fez naquela época. E digo mais, só Jesus pode fazer coisas que ele tem feito no nosso meio, na nossa igreja, nossa pequenina igreja, nesses dias atuais. Eu poderia mencionar um número tão grande de coisas, de situações assim tão perdidas na sua impossibilidade de solução. E que coisa incrível ao orarmos, e tenho tantas testemunhas aí do outro lado da câmara que podem atestar este fato, como Deus tem movido esse ministério do Bom Samaritano através de milagres. Nós temos pessoas tomando remédios quimioterápicos que custam aí da ordem. Onde está o Fernando Arnstein para dizer para mim os valores exatos? Tem gente de baixos recursos. Nós clamamos ao Senhor e Ele ouviu o nosso clamor e Ele estendeu a sua mão e nos deu o seu livramento. Obras de Deus. Nós clamamos por Deus. Não havia alguém que se dispusesse a operar de graça a tal pessoa. Não havia alguém que pudesse, de alguma maneira, levantar aí uma importância de $150 mil. O Joãozinho estava testemunhando para nós no culto de quarta-feira do remédio que Deus franqueou a ele completamente de graça. E outras coisas. Deus segue manifestando as suas obras. Deus segue mostrando para nós o seu grande poder, dando testemunho, porque esta é a resposta que ele dá quando nós oramos em nome de Jesus. E por isso que Jesus diz, eu tenho um testemunho que é muito maior do que o testemunho de João, verso 36. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, eu, Jesus, elas testificam de mim que o Pai me enviou. O Pai é meu testemunha, minha testemunha de que eu sou da parte dele. Mas por que você está dizendo isso, Jesus? Qualquer um pode dizer isso. Não, não é qualquer um. Eu faço aquilo que ninguém pode fazer. E essa é uma realidade para os nossos dias de hoje. E nós podíamos ir e entrarmos noite adentro e contar da igreja clamando pela vida de Benjamin Ogura e como Deus tem nos dado a maravilha da sua atuação e de vermos situações. Eu não acho que estaria correto se eu começasse a mencionar nomes um por um. Eu não conversei com as pessoas pedindo autorização, mas nós somos o povo que temos visto todas as evidências de que há um Deus e o seu nome é Jesus Cristo, que é Salvador e Rei e que é poderoso sobre o universo e que o domina. E em qualquer momento que eu possa ter dúvidas sobre isso, seja na realização de alguma obra, seja na minha convicção que de fato Ele é fiel e Ele me ouve e Ele me ama apesar do meu pecado, Ele me perdoa quando eu confesso, seja qualquer tipo de expressão da minha dúvida, eu quero me colocar no pé da cruz, eu quero despertar nos irmãos
a humildade, se é que eu posso chamar assim, a verdade no íntimo, de se colocar diante do Senhor e clamar por socorro, clamar: Deus, eu preciso ter fé no Cristo Jesus que o Senhor diz que o Senhor é. Esta é a palavra que Jesus diz e ele vai reverberando em torno disso. E ele conta de uma outra forma de expressão. Ele diz assim: outra forma que Deus testifica através de mim é pela sua palavra. É pela sua palavra. Alguém dirá assim: de fato, 2 vezes ou 3 vezes nos evangelhos veio uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, e etc. Nós não temos certeza. Da primeira vez foi logo depois do batismo de Jesus no Rio Jordão por João Batista. Nós, aparentemente, ninguém entendeu bem aquela mensagem. Nenhum dos evangelistas que descrevem aquele evento nos dão essa certeza, essa clareza de que as pessoas tenham entendido. Na outra situação, na última semana, quando houve a mesma situação e houve uma voz do céu, alguns acharam que era um trovão, outros não entenderam, talvez foi um anjo e assim por diante. E não é sobre isso que ele está falando. O testemunho ao qual Jesus está se referindo, de que ele recebe esse testemunho do próprio Deus Pai, diz respeito a toda elaborada, profunda e completa palavra de Deus durante todo o Velho Testamento. Ou seja, Jesus teve a sua afirmativa de quem ele realmente é, confirmada por João Batista, por Deus Pai, usando as suas obras e usando todo o Antigo Testamento. A grande pergunta é: puxa vida, pastor Nery, é tão forte isso? Você está falando de coisas tão sólidas. O que acontece com o ser humano que não crê? O que acontece que isto não é suficiente para algumas pessoas? Eu creio que este é o versículo de todos eles o mais revelador. Ele diz assim: vocês viram que eu não recebo glória de homens. Eu estou no versículo 41. Mas eu bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Jesus dizendo para aquele povo: eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. E se outro vier no seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Este é o motivo-chave de por que uma pessoa rejeita a palavra de Jesus. Quando nós nos vemos assim muito envolvidos com uma motivação de agradar a outros ou de ser agradado por outros, não só no sentido de receber louvores e aplausos e outras coisas assim, mas também no sentido de obtermos bens materiais, de obtermos certas formas de prazer da nossa caminhada com Deus em oposição à vontade dele. Quando isso se torna assim algo tão essencial para nós, nós vivemos como aqueles líderes judeus viviam, recebendo glória uns dos outros, da sua convivência com outras pessoas neste mundo, e se tornam absolutamente desinteressados em buscar esta honra que vem só de Deus, este resgate que vem de Deus, essa honra que leva esse Deus magnífico, Criador dos céus e da terra, mantenedor de todas as coisas, estender a mão para pobres e míseros pecadores como eu, como você. Nós não estamos tanto interessados nesta honra mais, nós estamos interessados nas coisas deste mundo. Nós estamos interessados na popularidade e no poder, nós estamos interessados nos bens materiais, nós estamos interessados nos prazeres que podemos oferir e nós não estamos interessados em levar a sério a palavra de Deus, em ver nele aquele que ele realmente diz ser. E ele diz: vocês jamais crerão em mim. Numa outra tradução, vocês jamais crerão em mim enquanto mantiverem essa atitude de buscar glória deste mundo, glória dos homens, e não buscarem esta glória que vem só de Deus. É só Deus que pode dar para nós aquilo que é o mais importante, que é
a vida eterna. Essa declaração, irmãos, ela guarda uma relação muito íntima com João 3, 19 e 20, que é a declaração de Jesus sobre o que é a condenação. Pessoas não serão condenadas pelos seus muitos crimes, pessoas não serão condenadas por nada. Jesus deixa claro, esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, ele, Jesus, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amaram mais os seus lucros, as suas vantagens pessoais, a sua popularidade e poder, as suas possibilidades de prazer, em contrariedade com aquilo que é a vontade de Deus. E eles viram as costas para Deus apenas para fazerem a pior de todas as trocas, trocando aquilo que não tem fim, que é a vida que Jesus dá, por aquilo que perece, que são os prazeres passageiros desta vida. Todo aquele que faz o mal, o que acontece? Ele aborrece a luz. Se a pessoa não fica bem com Jesus por muito tempo, não. Ela poderá estar na igreja e tudo mais, em pouco tempo vai se tornar um revoltado, vai se tornar um esfriado, vai se tornar uma pessoa que já não caminha com Deus, já não tem o mesmo vigor. Por que razão? Porque ele se tornou um apóstata da fé. Se é que ele já teve fé antes, ou uma pessoa que está se distanciando da possibilidade de conhecer a fé de Jesus. Esta tendência, amados, essa tendência de não crer, ela é proporcional ao vivermos para nós mesmos. Ela é proporcional. E nós começamos a viver para nós mesmos buscando coisas lícitas, coisas que são normais, mas nós perdemos de vista o panorama geral e acabamos trocando Jesus por 30 moedas de prata, por 20 minutos de prazer, por alguns dólares extras e outras coisas assim. Grande perigo do qual tão somente Cristo poderá nos livrar. E para aqueles homens daquela época diz assim, vocês têm tanta esperança na lei, é esta lei que vai julgar vocês. Ninguém é justificado pela lei. Lá no último dia, quando tudo for aberto, os livros forem abertos, os pensamentos forem expostos, vocês vão perceber que ninguém jamais obedeceu à lei de Deus, como Jesus diz que nós devemos obedecer. Jamais. A lei serve como um instrumento, como um condutor, como um pedagogo para nos levar para essa virtude maravilhosa que não há outra igual, que é a graça de Cristo. É a graça de Cristo. Cuidado, irmãos, quando ouvirmos grandes propostas de sairmos agindo dentro da nossa própria esfera, com o poder que nós temos e com os nossos próprios recursos. Isto não existe. Jesus sempre será aquele que diz, sem mim nada podeis fazer. Essa é a conclusão do capítulo 15. Eu lamento que o tempo seja tão curto, embora eu tenha usado do tempo por tantos minutos, mas ele serve mais esse estudo como um referido para que você busque ler a palavra. Eu cobri todo o texto de uma certa forma, eu apenas não pude lê-lo e explicá-lo versículo por versículo. Isso demandaria um tempo impossível de nós oferecermos aos irmãos numa simples gravação como essa. Mas nós estamos aqui, pastor Jonas, pastor Bebeto, pastor Ercídio, pastor Ricardo e eu, dispostos e muito felizes com a possibilidade de recebermos a sua chamada. Olha, não entendi tal versículo, o que Jesus quis dizer com aquilo. Esse é o Espírito, levá-los para conferir João capítulo 5, esse capítulo fascinante, esse capítulo intrigante, no qual nós vemos a base da fé que salva o homem, que é a fé no Cristo tal qual Ele diz que Ele é. Deus abençoe, estejamos diante do Senhor com todo o nosso coração, clamando para Ele todas as vezes que sentirmos uma fé pequena, enferma no nosso coração, ou nos surpreendermos sem nenhuma fé. Ele não nos rechaça nesse ponto. Pelo contrário, Ele diz, eu
não sou incapaz de me compadecer das suas fraquezas. Venha buscar misericórdia, venha buscar graça, e Ele é fiel. Deus abençoe a todos.